Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Topcar BMW. Welcome to the top. Unesc, a nossa universidade. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred, Unidos Somos Premium e URC Diagnósticos, há mais de 30 anos crescendo com saúde. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor através do nosso portal pergunteaodoutor.com.br. Agora com muito mais conteúdo para você, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Aproveita, vai lá e te inscreve, aciona o sininho, porque toda semana uma entrevista exclusiva para você. Nós estamos também na RTV Criciúma, canal 19 analógico e 19.1 digital. Em dezembro de 2019, o vírus SARS-CoV-2, ou novo coronavírus, foi identificado e se alastrou rapidamente pelo mundo, causando a doença Covid-19 em seres humanos. E com ela, muitas dúvidas, insegurança e medo na população mundial. Com sintomas variados, em alguns casos até sequelas, causou a morte de milhares de pessoas, com comorbidades ou não. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou que o mundo estava vivenciando a pandemia do novo coronavírus. Aí surgiu uma corrida emergencial em busca de uma vacina para o combate do vírus, que surgiu em tempo recorde. Um ano após a descoberta do vírus, pessoas de diversos países começaram a ser vacinadas contra a Covid-19. Por aqui, a vacinação deu início em janeiro de 2021. Estamos no ar em nome de Hospital São José, Topcar BMW, Unesc, a nossa universidade, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred e URC Diagnósticos. Muito bem, o meu convidado de hoje é o médico pneumologista Dr. Fábio Souza, também especialista em medicina do sono, diretor técnico do Hospital Unimed. Enfim, o currículo do meu entrevistado de hoje é bastante extenso, então a gente abrevia um pouco. Fábio, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Eu que agradeço, Agnaldo, pela oportunidade para a gente estar falando desse tema tão relevante e tão discutido e debatido que é o Covid-19. Fábio, para começo de conversa, o que aprendemos até agora com o Covid-19? O coronavírus já é um vírus, então, bem conhecido, que tem essa anatomia, vamos dizer, viral, né? Então, com essa coroa, daí que vem o nome, né? Coronavírus. E que já bem conhecido como infecções simples, virais, né, como coriza, tosse, parecendo então aquele resfriado comum. Só que esse tipo, claro, mutado, né, acaba acontecendo um acometimento tão grave, como a gente viu, o chamado R0, em termos de transmissão do vírus, né, uma pessoa conseguindo transmitir para 3 ou até mais pessoas, né? Outra coisa que a gente aprendeu bastante, então, além desse grau de disseminação rápida e proliferada, é em relação a, claro, a gravidade em pacientes com mais comorbidade, com risco muito maior, sendo eles principalmente, né, hipertensos, diabéticos e obesos. Esses foram os grandes grupos que a gente viu de ordem clínica, realmente, né, de atendimento, de estar na frente de batalha, que a gente estando ali diariamente, que tiveram um desfecho mais favorável, mais graves, pacientes que em relação foram até mais a óbito, se a gente for ver em análise estatística, tá? E correlacionando também com a idade. Então, idosos, obesos, hipertensos e diabéticos, a gente viu que realmente foram mais acometidos e situações mais graves. Interessante que a maioria dos trabalhos, isso a gente também viu de ordem prática, em asma leve, a gente pensava que asma leve ia ter também uma situação maior, por exemplo, de Covid. E alguns trabalhos demonstraram que não, e a gente não viu isso mesmo em termos de em maior número de internações, por exemplo. 80%, se a gente for ver no estudo inicial de Wuhan, que foi publicado em New England, bem no início da discussão toda da pandemia, 80% praticamente das pessoas com Covid, com coronavírus, tinham
eram assintomáticos ou muito pouco sintomáticos. Uma tosse eventual, uma dorzinha de garganta, febre eventual, ok. 20% com algum grau de acometimento um pouquinho mais intenso, então sintomas mais moderados ou até graves, sendo que dentro desses, em torno de uns 15% necessitando de internação e 5% precisando de UTI. E é claro que quando começou a se divulgar esses números, se começou a tentar estratificar o que a gente precisa de leito, por exemplo, de UTI, de pessoal capacitado para terapia intensiva, realmente, e claro, na parte de internação, de uma maneira geral, e a gente preparar muito bem também os plantonistas em relação ao PA. Isso foi muito discutido em todos os centros. Eu acho que a gente aqui na macro-região teve uma discussão muito grande e positiva do poder público e privado. Tá? Com certeza. Nos hospitais eu acho que foi uma força-tarefa realmente, pegando junto também os pneumologistas e infectologistas, para a gente ver qual que seria a melhor estratégia em termos de ampliação de leitos de internação, ampliação de leitos de UTI e pessoal capacitado para esse, treinado para as terapêuticas serem mais eficazes. E acho que a gente conseguiu vencer uma parte da batalha, a gente ainda está vivendo, mas tivemos 2 grandes picos, Gui? Que foi realmente agosto e pior ainda em novembro. Em novembro. Que a gente nem esperava, né, Fábio? Que a gente nem esperava. Uma coisa é a gente pensar que no inverno, pelas pessoas estarem muito próximas das outras, vai disseminar mais o vírus em ambientes mais fechados, não tão arejados, e aí tem uma disseminação da doença. E agosto realmente foi um volume muito grande, entre junho, julho e agosto. Mas novembro, esses números foram muito maiores, uma onda que a gente realmente não esperava, e aí a gente vai aprendendo com essa onda, essa situação que daqui a pouco dissemina, por isso que é tão importante o uso de máscara, como a gente está aqui agora, o distanciamento social e lavagem de mãos. A SBPT, a Sociedade Brasileira de Pneumologia... Esse protocolo de segurança segue, Segue. Continua. Justamente mesmo com a nossa grande esperança, claro que a grande esperança é a vacina, está todo mundo muito feliz com a vacina e a gente tem que ser, eu acho, mais otimista depois de um ano tão difícil, e de grandes aprendizados, mas a vacina está aí a esperança é real, está presente, mas a gente tem que seguir os protocolos, de realmente uso de máscara, distanciamento social e lavagem de mãos e higienização de mãos. Fábio, eu gostaria ainda de voltar no que tu falaste, que as pessoas mais acometidas foram as pessoas de mais idade, com comorbidades, mas a gente também viu uma classe de pessoas, aquele indivíduo que aparentemente não tem comorbidade nenhuma, paciente jovem e que foi acometido gravemente pela Covid-19. O porquê disso, doutor? Então temos algumas discussões em relação a isso. Acho que a primeira é ver essa gangorra do sistema imune em relação ao quanto de carga viral que recebe, Então a gente pensar o quanto que a pessoa realmente recebe de carga viral e que o sistema imune não está legal. Se juntar esses 2 fatores, recebendo grande intensidade do contato de outra pessoa que tem o Covid e está recebendo ali o sistema imune daquela pessoa não está legal, se as defesas estão baixas, estão mais quietinhas e tal, a chance de proliferar e ter replicação viral é muito grande, como em qualquer outra doença por intermédio inalatório, com acometimento pulmonar, por exemplo, pegando as infecções virais, H1N1, e assim por diante. Só que o Covid ele faz realmente um estrago muito maior em termos inflamatórios. Então ele agride, tem aquela tormenta, aquela tempestade inflamatória muito grande, para depois, e junto com o processo infeccioso, tanto é que a gente tem alguns marcadores, proteína C reativa, tem alguns exames laboratoriais, que falam assim, nossa, quanto que aquela pessoa está inflamada, o quanto que aquela pessoa está de lesão pulmonar, muitas vezes visto melhor até pela tomografia, que a gente estratifica o quanto de acometimento pulmonar cada pessoa tem. Isso vai demonstrar maior ou menor gravidade, o quanto que tem de déficit de oxigênio, de queda da oxigenação. Por isso a importância, até isso é importante ressaltar, ter oxímetro em casa. Eu acho que esse foi um grande benfeitor na pandemia, não para ficar paranoico, vamos dizer assim, em relação à oxigenação, mas ter um oxímetro e ver que está abaixo de 94, mantendo a saturação abaixo de 94, momentos de falta de ar, tosse
e febre, essa é uma pessoa que tem que procurar realmente atendimento hospitalar, isso a gente não tem dúvida. A gente viu que o oxímetro em várias situações, quando a gente via que tinha contato da família, e aí daqui a pouco, o que eu faço para a gente ficar se monitorando? Compra um oxímetro, tem um oxímetro em casa e vê como é que está a oxigenação. E a gente conseguiu fazer o atendimento precoce de alguns pacientes que é realmente, até nesse estágio de hospitalização, mas conseguiu evitar um desfecho mais desfavorável, conseguiu melhorar a situação, né? Mas pegando essa comparação de por que pessoas, então, por exemplo, que são ditas sem comorbidades, o mais provável, tá, o mais correlacionado é realmente a carga viral que ela recebeu e o quanto que o sistema imune dessa pessoa estava mais baixo. Uma outra hipótese é o quanto que essa pessoa já é previamente inflamada, né? É dito que, mas isso não é tão bem determinado, mas é dito que, por exemplo, pessoas que são super atletas e quando pega Covid, essa pessoa talvez seja mais inflamada e possa ter uma replicação viral maior, tá? É sabido que em pacientes, por exemplo, obesos, então que tem síndrome de obesidade, hipoventilação, né? É uma pessoa já mais inflamada também. Essas são pessoas que, sabidamente, têm maior risco, Sim. tá? Mas porque uma pessoa super saudável, entre aspas, vamos dizer assim, tinha um grau de inflamação tão grande? Então, se faz uma atividade física extenuante o tempo inteiro, talvez essa pessoa também corra algum risco, né? Ou em situações de que a gente não sabia que aquela pessoa tinha alguma comorbidade. E interessante que a gente vê, em termos de porcentagem, homens sendo mais acometidos que mulheres. Mulheres. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico pneumologista, também especialista em medicina do sono, Dr. Fábio Souza. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, e nós estamos também na RTV Criciúma, canal 19 analógico e 19.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Qual é o seu X? O seu território? O seu desafio? O que é o máximo para você? O que é extremo? Aonde você quer chegar? Escolha seu BMW X. Visite um concessionário. Conheça o novo BMW X1 e toda a linha X. Welcome to the top. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho: mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir. Escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico pneumologista, Dr. Fábio Souza, ele que também é especialista em medicina do sono,
diretor técnico do Hospital Unimed Criciúma e também presidente da Associação de Pneumologia do Estado de Santa Catarina. Doutor, até pegando esse gancho, acredito eu que várias associações de pneumologia formaram até um grupo para discutir, né, essas questões do coronavírus, né? É bem importante, a SBPT, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, quase toda quinta-feira tinham discussões realmente com vários especialistas do Brasil, né, e a formatação de grupos da Associação Catarinense de Pneumologia e Tisiologia, a CAPT, a do Rio Grande do Sul, a Paulista, a SBPT, bom, em todas as esferas aí do Brasil, estão trocando realmente informações científicas, clínicas, para trazer um maior benefício para o paciente. Por exemplo, quando começou que o tratamento para o Covid mudava a mortalidade por intermédio do corticoide em paciente internado que precisasse de oxigênio, foi estudo Recovery, um estudo, né, de Oxford e tal, logo que saiu todo mundo já discutindo. Então a informação está muito dinâmica, né? Então saindo um estudo muito bem determinado e com um desfecho tão favorável assim como realmente foi o do corticoide, tu vê como na medicina e na saúde tudo é tão flexível e muda rápido. O tempo todo. No início, o corticoide era um grande vilão, dito que não poderia ser usado, porque, né, até mesmo em pacientes graves. Depois foi determinado que não, ele até reduz a mortalidade. Não é para usar corticoide em todo mundo. É nesse nicho de pacientes que é grau grave, né, realmente de Covid, precisando de oxigênio, muda realmente a mortalidade e aumenta a sobrevida. Outra coisa que a gente aprendeu foi a pronação, deixar mais de barriga para baixo em pacientes, né, internados, que melhora a ventilação, melhora a parte difusional, a troca gasosa, né? E o uso do BiPAP, do CPAP, né, de aparelho de ventilação não invasiva, tá? Então ajudou bastante também. Então a gente teve alguns grandes aprendizados terapêuticos aí do Covid. Doutor Fábio, com a história do Covid vieram também as sequelas, né? E no primeiro momento, muitas pessoas temiam a questão da sequela respiratória. Eu mesmo fui infectado pelo coronavírus e temia muito 2 sintomas, a febre alta e a falta de ar. Mas vieram outras. O porquê disso, doutor? Então, o que se sabe a respeito disso? O Covid é uma doença sistêmica, uma doença inflamatória sistêmica. É claro que tem um foco grande pulmonar, porque é um grande filtro pulmão, né? Então, e o motivo principal de internações e de grande acometimento é por falta de ar, pelo grau de extensão que essa lesão pulmonar dá. Então, uma das grandes sequelas, né, pegando o gancho das sequelas, é realmente de fibrose pulmonar, né? O paciente inflama e aí começa a fazer umas estrias, umas fibroses na parte geralmente mais baixas do pulmão, até meio por decantação, é onde o vírus mais se infiltra, né? Então a parte inferior dos pulmões é onde geralmente é mais acometido nesse grau de fibrose. E aí a pessoa fica com esse receio, claro, né, de ter essa falta de ar ainda meio que permanente, precisar de oxigênio, né, porque não tem uma troca gasosa boa. Mas ela também pode dar outras sequelas, né, sequelas cardiológicas, alguns graus, por exemplo, relacionados de arritmia, né, de ritmo irregular do coração, sem dúvida sequelas psicológicas psiquiátricas. Tem um termo que está se usando muito aí desde o início do ano e que dobrou o número de insônia, então estão chamando de Covid insônia, tá? De ter o receio, o medo. Quem já teve de ter um medo de uma reinfecção maior, ainda mais com essas novas variantes, né? Várias incertezas ainda, a gente aprendeu muita coisa, mas tem várias... É possível a reinfecção, doutor? É possível a reinfecção. O grau de possibilidade, isso é menor, né? Se a gente pensar em ter uma nova infecção versus de estar mais imune, mas é possível sim. Tudo vai depender, carga viral, sistema imune e novas mutações. É isso que a gente tem que ficar sempre antenado. Por isso, o uso de máscara, lavagem de mãos, sistema imune está bem adequado e distanciamento social. Agora, doutor, uma vez eu sendo infectado pelo coronavírus, eu tenho uma janela de proteção, digamos, por alguns meses? Isso é interessante. Alguns trabalhos determinaram assim, que quanto mais a pessoa é infectada, inflamada e teve como a doença mais grave, por exemplo, precisou ir para a UTI, né? Então, uma situação muito grave. Essa pessoa provavelmente vai ter um grau imune aí por um tempo mais prolongado. A pessoa que só teve uma coriza provavelmente não fique tanto tempo imune assim. A maioria dos trabalhos demonstrou entre 2 a 6 meses de algum grau
né, do sistema imune estar ativo e tentar combater novas reinfecções. Bem, doutor, uma outra questão que se ouviu falar muito, que era preconizado, na verdade, o isolamento 14 dias. Depois parece que nós tivemos uma diminuição para 10 dias. Isso ocorre ainda, doutor? Isso ocorre ainda, geralmente o mais preconizado é 10 dias, mas a gente sabe que a maioria das infecções virais, de uma maneira geral, inalatórias, elas podem ter um acometimento em até 2 semanas. Por isso que inicialmente falou muito dos 14 dias e depois pensou, se tem tantas formas também leves, então a gente pode reduzir um pouco o espaço de tempo e ser em 10 dias. Muito bem, intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Meu convidado de hoje é o médico pneumologista, Dr. Fábio Souza. Estamos falando sobre o coronavírus, falando de sequelas, falando o que se aprendeu até agora com o coronavírus. E agora, nesse último bloco, na volta de bloco, a gente vai falar, é claro, sobre vacinas. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor, e nós estamos também na RTV Criciúma, canal 19 analógico e 19.1 digital. A gente já volta. É hora de recomeçar. Entre tantas transformações que estamos vendo no mundo, temos uma certeza: o conhecimento é a base sólida para construirmos o amanhã. Enquanto as informações estão cada vez mais acessíveis, o desafio passa a ser como fazer as escolhas certas. Para decidir o melhor caminho a seguir, é preciso estar preparado. Venha viver a magia do campus de uma grande universidade e estudar com a vanguarda do conhecimento. A Unesc é comunitária e participa diretamente do desenvolvimento de toda a região. Faça a diferença, seja agente da inovação e venha para a Unesc. O mundo pode mudar. O que não muda é a força do conhecimento, dos sentimentos humanos co-criadores de novos mundos e novas realidades. Matrículas abertas para a graduação presencial. Unesc, a nossa universidade. Quem diria que depois dos 80 anos, em meio a uma pandemia, eu ainda fosse pensar no futuro, de investir em novas tecnologias e me reinventar? Eu acredito que sim, que tenho saúde para ir além. E quanto mais o tempo passa, mais jovem eu me sinto, mais acolhedor, inovador e completo, mais cheio de vida. Muito prazer. Eu sou o novo Hospital São José, completo e inovador para acolher você. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico pneumologista, Dr. Fábio Souza, ele que também é especialista em medicina do sono, diretor técnico do Hospital Unimed Criciúma e também presidente da Associação Catarinense de Pneumologia. Dr. Fábio, esse bloco é, digamos, o mais esperado pelo nosso telespectador, porque agora a gente vai falar sobre a questão das vacinas. O que pode se esperar, doutor, a partir de agora, digamos, com o advento de algumas vacinas, né? Porque são várias, né? Tem aí Coronavac, Pfizer, Oxford. Nos fale um pouco a respeito, doutor. Então, é importante que a gente sempre queria ver uma luz no fim do túnel e essa luz chegou, né? Graças a então, Deus. graças a Deus. Então, já é claro, um grande benefício dentro de todo o contexto. Então, uma vitória da ciência, né, em relação à doença. É claro que quanto maior segurança das vacinas, e que a gente tem uma segurança bem significativa, mesmo em tempo recorde, de uma maneira geral, em relação à criação das vacinas, né? E a gente tem que ficar de olho nessas mutações, quanto que as vacinas realmente cobrem essas novas mutações. Mas vamos lá. De uma maneira geral, claro, todas essas que estão realmente nos países sendo aplicadas, elas têm um benefício muito grande em relação a fazer a vacinação. Então, uma vez chegando e tendo a possibilidade de fazer a vacina, que todos sejamos vacinados, né? Então, isso é extremamente importante, não temos que perder tempo para isso. Então, a Coronavac e a Oxford foram as mais preconizadas, por enquanto, no Brasil, né? Que tiveram o uso emergencial, então, e conseguindo inicialmente na frente de batalha, né? Para os colaboradores da saúde, então, realmente, que foram vacinados no primeiro momento, né? Tendo a vacinação no momento e depois vai ter a segunda dose, ok. Tem algumas distinções, claro, né, bem discutidas em relação, por exemplo, à Pfizer, que claro, é excelente a vacina. O detalhe é, por exemplo, menos 70 graus em relação à manutenção dela, e isso
para o Brasil, num país tão, né, com dimensões continentais, então pode causar um grande problema em termos estratégicos de como fazer com essa vacina, que a gente não tem ela disponível, né, no momento. Né? E aí é claro que tem discussão das outras vacinas, que a gente sabe que saíram estudos e são benéficas, né, como a da Moderna e agora recentemente até da Sputnik também. Então, uma vez, essa é a máxima, uma vez chegando a vacina, né, e sendo grupo de risco, sendo liberado para todos, que todos sejam vacinados. Imagina se uma pessoa com Covid infecta 3, vamos pegar essa média aí, e aí aquela pessoa então é vacinada, né, e poderia contaminar 3 se ela tivesse o Covid, já não tendo 3 pessoas, essas 3 que iriam contaminar mais 3 cada uma delas. Então aí só dessa maneira para a gente realmente conter o processo infeccioso, a pandemia de uma maneira geral, evitando principalmente que todas as vacinas têm demonstrado um grande benefício de casos graves, né? Então isso deixando claro, e com o mínimo possível de reações vacinais. E elas têm demonstrando essa segurança. Então é super importante chegar o momento da vacina, pode ser vacinado, que seja vacinado. Doutor, uma pandemia como essa que a gente está vivendo, ela tem um prazo para acabar? Ela normalmente o quê? Dura 2 anos, 3 anos? Teve situações, por exemplo, se a gente pegar, não tem nem como comparar, porque a mais recente que a gente viveu, e claro que uma proporção infinitamente menor, foi do H1N1, né, que a gente não ficava discutindo muito sobre o uso de máscara, falava de um certo distanciamento, mas a gente tinha um grau de disseminação bem menor e com acometimento muito menor. Mas, por exemplo, olha só características de cada um. H1N1 a gente pegou principalmente extremos etários, então pegava bastante criança também, e gestantes. Interessante que o Covid, que bom que não acomete tanto crianças e não acomete tanto gestante. Tá? Não é que é impossível cometer, pode, mas a gente vê proporcionalmente não. Claro que do coronavírus muito maior o grau de disseminação, muito maior a gravidade, né? E aquele momento do H1N1 foi limitado. O detalhe do coronavírus é o grau de mutação dele, o grau de letalidade. Então, essa pergunta realmente a gente não tem a resposta. Pode ser que a gente use um bom tempo ainda a máscara, precise realmente de distanciamento social ainda por um bom tempo. Mas, como a gente falou, a grande esperança são as vacinas e elas vão ficar, a gente já de ordem científica, cada vez mais eficazes e a gente vai ter... eu sou um cara otimista, eu acho que a gente vai ter um desfecho aí favorável, podendo voltar em até, quem sabe, um ano com o mais próximo do normal, né? Mas sempre de olho com essas novas mutações, essas novas variantes. Essas novas variantes, doutor, que a gente tem ouvido, já são mutações mesmo? Já tem mutações bem determinadas, né? Como aconteceu, por exemplo, de Manaus, no Reino Unido, na África do Sul. Então, a gente tem que ver como que vai ser o desenvolvimento, né, dessa doença, com as novas mutações em relação a essas ondas, o grau de contaminação, o grau de letalidade e mortalidade e pensamento positivo em relação que sempre as vacinas têm uma cobertura para esses novos graus de mutação também associado. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje, eu tive o prazer de conversar novamente com ele, Dr. Fábio Souza, médico pneumologista, especialista em medicina do sono, também diretor técnico do Hospital Unimed Criciúma e presidente da Associação Catarinense de Pneumologia. Dr. Fábio, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Agnaldo, estamos à disposição, sempre com esses assuntos pertinentes, e é claro que o Covid é um tema tão relevante e que a gente possa ajudar a população, um tendo empatia também pelo outro, usando máscara, distanciamento social, lavagem de mãos, e a vacina, nossa grande esperança para que a gente volte a ter dias melhores. Com certeza. Parabéns, sucesso, doutor. Obrigado. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaudoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve, aciona o sininho. Toda semana uma entrevista exclusiva para você. E nós estamos também na RTV Criciúma, canal 19 analógico e 19.1 digital. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Topcar BMW. Welcome to the top.
Unesc, a nossa universidade. Miocore Cardiologia, seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã, a sua saúde na medida certa. Unicred, Unidos Somos Premium e Urque Diagnósticos, há mais de 30 anos crescendo com saúde.